Bom, boa tarde a todos. Esse é o 15º Reproducibility. Meu nome é Gabriel Costa. Eu vou mediar essa reunião aqui com a apresentação hoje é do Dr. Kleber Neves. E essa apresentação ela vai ficar gravada, tá? no YouTube da iniciativa e vai ser também transmitida e gravada no Facebook da Iniciativa Brasileira de Reprodutibilidade. E deixa eu aceitar aqui o pessoal que está entrando ainda. E é um prazer ter vocês aqui conosco hoje. Eu sou aluno do Olavo, eu sou lá do Núcleo de Confiabilidade Científica e Neurociências, estou fazendo meu mestrado lá. E o Kleber, o Olavo entrou aí, ó, acabou de entrar. E o Kleber, ele é pós-doc e o nosso coder lá, pela Iniciativa Brasileira de Reprodutibilidade, ligado ao Instituto de Bioquímica Médica. E ele é doutor em Ciências Morfológicas pela FRJ, tem bastante experiência aí com neurociências. E aí depois trocou aí para metaciência e se aventura, conforme ele já mesmo utilizou essa palavra, Gabriel, se aventura frequentemente em estatística. Pode falar, Olavo. Só me põe um co-host aí e tal para poder fazer o streaming aí. Uhum. Tá. Bora lá. O pessoal da disciplina inteira está entrando aqui. Make co-host. Você é co-host agora, Olavo. Obrigado. Então aí o Kleber ele se aventura frequentemente em estatística. Tem um paper aí recente dele que é atualizando o estudo lá do John Ioannidis, de Why Most Published Research Finds Are False. Então, a apresentação dele hoje é sobre isso, sobre estatística e sobre rituais estatísticos. O nome do artigo é Statistical Rituals, the Replication Delusion and How We Got There. Então, Kleber, a palavra está com você. Você pode você pode compartilhar essa tela. E tem uma ótima apresentação e com certeza a gente vai estar discutindo aí no meio dela para dar uns insights. Beleza. Fiquem à vontade para interromper. Dá para ver a tela? Sim. Beleza, então tá cortando a parte de baixo do slide? Para mim parece que sim. Mas tudo bem, acho que não tem nada importante ali. Só se a pessoa botar full screen, eu acho que não corta não, mas não. Beleza. Bom, enfim, primeiro deixa eu agradecer aí a organização pelo convite e tal. Era um paper que é legal, mas eu não li há muito tempo, então foi legal redescobrir. Então, o paper é esse, acho que o Gabriel mencionou o título, né, sobre rituais estatísticos e como que isso se encaixa nessa coisa toda de crise de reprodutibilidade e confiança na ciência. Então, acho que, enfim, pelo menos eu gosto de ler papers assim, sabendo o contexto, né, de onde o autor está falando. E o Gert Gigerenzer, ele é um cara que estuda bounded rationality, essencialmente, né? Ele é psicólogo meio economista comportamental, assim. Mas esses aqui são papers, assim, clássicos dele. Eu acho que se alguém, enfim, por acaso é alguém que eu conheço de outros papers, assim, eu não fui procurar ele especificamente por causa dessa apresentação, mas, enfim, tem toda uma coisa de como a gente usa heurísticas e rituais para chegar em decisões que são subótimas, né? Mas que ainda assim funcionam, assim, você não precisa chegar no que é matematicamente ótimo. E esse é o lance dele, então eu acho até bem curioso ele chegar, esse paper é meio que fugindo um pouco, né? Porque esse paper ele tá mostrando uma heurística que não funciona bem, e ele é bem crítico dela. Mas é legal saber como isso se encaixa assim no resto da pesquisa dele. O contexto disso é que ele, na verdade, bem de antes, assim, antes da gente falar em crise de reprodutibilidade, ele já estava interessado nisso, de como as pessoas interpretam probabilidades e essa coisa de frequentismo e bayesianismo, assim, que permeia essas discussões sobre estatística. E, enfim, o interesse dele em crise de reprodutibilidade é meio que natural, assim, ele já estava reclamando lá de como a gente segue rituais estatísticos, né? Não assim, nesses termos, mas tem papers dele do final da década de 90, de 2000 e pouco, antes do paper do Ioannidis, por exemplo, que meio que fundou a metaciência, ele já estava falando dessas coisas. E qual é o argumento dele, assim, que muito da crise de reprodutibilidade, né, foi explicado, ou ainda é explicado, assim, por quem está envolvido nesse campo, né, metacientistas,
é explicada como uma questão de incentivos, né? Então, assim, um exemplo bom é lá o Scientific Utopia, né? Que é outro desses papers, assim, fundadores desse movimento de metaciência, e que fala explicitamente, né? Uma delas é sobre como que a gente reestrutura incentivos e práticas para promover uma ciência melhor e tal. E aquela questão toda, né, do publisher perish, assim, a gente atribuiu muito das consequências ruins da crise de reprodutibilidade a isso, né? De, tipo, as pessoas têm que publicar de qualquer maneira, então claro que elas vão ali dar um jeitinho e achar uma maneira de conseguir um valor significativo, e é isso que importa e tal, porque elas estão pressionadas, elas precisam publicar e tal. É uma questão meio de integridade científica, né? Meio de ética, assim. E o argumento dele é que tem uma explicação alternativa assim, para a crise de reprodutibilidade, que é a existência de rituais, né? Então, ele é bem claro de não falar que isso é uma alternativa exclusiva, né? Que, claro, os incentivos importam, mas ele quer dizer que isso daqui é uma alternativa negligenciada, assim, enquanto explicação para a crise de reprodutibilidade. E aí, explicando por que ele quer dizer que isso é um ritual, é que rituais, né? Como é o caso para vários, isso aqui eu tô traduzindo quase literalmente do paper, mas como é o caso para vários rituais sociais, essa devoção ao ritual leva a ilusões que acabam bloqueando seu julgamento sobre como conduzir boa pesquisa, né? Ilusões que inibem o senso comum dos pesquisadores, assim, por causa dessa devoção, dessa adoção do ritual. Então, ele faz um apanhado histórico de que, enfim, p-valores não são uma coisa, né? P-valores foram inventados por alguém em algum momento, assim, por muito tempo, e é, bom, na história da ciência é relativamente recente, né? Mas na ciência moderna tá lá nas origens dela. E ele é da década de 20, né? Quando Fisher está lá começando a estudar estatística e tal, e muito de evolução, e daí ele tira, né, pensando em problemas de agricultura lá, ele inventa o p-valor. E, né, se você... Isso parece que ele tem uma revisão, não li não, mas parece que ele tem um histórico mais detalhado de como essa mudança na estatística aconteceu nesse paper aqui, que a referência está aqui embaixo. Mas, em 1920, os p-valores são inventados, e aí aqui eu acho que é um bom momento para fazer um parênteses, assim, não é só para todo mundo estar na mesma página, mas só para dar uma definição de p-valor, uma definição sem muitos detalhes, sem muita nuance, que ela é a probabilidade de um resultado mais extremo do que o que você encontrou acontecer assumindo uma dada hipótese, né? E aí tem 2 pontos disso aqui que eu acho que vale destacar e que explicam, não explicam, mas estão relacionados com o que eu vou mostrar depois dos resultados que ele traz, que é, primeiro, que o p-valor diz respeito a um resultado específico, né? Ele não é a probabilidade de uma hipótese. E a outra coisa é que o p-valor é calculado sob uma suposição de que você tem uma hipótese estatística ali bem definida, né? Implicitamente a gente acaba definindo ela quando você escolhe seu teste lá, né? Provavelmente ela é alguma coisa como a minha diferença é 0 e a distribuição dos erros segue uma curva normal ou algo assim. Mas esse modelo estatístico, que às vezes a gente não pensa muito, né? Quando você vai lá e só roda o teste T e depois vê o p-valor, o modelo estatístico está implícito ali no teste, né? Então você faz uma escolha mesmo que você não faça ela explicitamente. E ele acaba sendo, assim, dado um modelo estatístico, ele é uma medida de quão surpreendente, né? É aquele resultado assumindo aquele modelo, né? Se aquele modelo estiver correto, esse resultado aqui seria esperado tantos por cento do tempo. E aí, voltando para a história dele, é que eles são inventados em 1920 e entre 1940 e 55, e aí que ele está falando especificamente da psicologia, mas ele menciona que isso aconteceu em outros campos também. Psicologia que é o campo dele, né, que ele estuda com mais cuidado. Mas nesses 15 anos aqui, né, em décadas que se seguiram à invenção do p-valor, acontece o que ele chama de revolução na inferência, né, que o p-valor se torna comum e se torna o método dominante de fazer inferência estatística, assim, a maneira de analisar os dados, né. Então, quer dizer, pré-1940, não era comum você ver um paper reportando p-valores. E aí passam muitas décadas depois, e em 2005 ali mais ou menos a gente começa a entender que existe uma crise de reprodutibilidade. E aí, ainda no apanhado histórico dele, ele mostra que tem bastante resistência, né? Se você pega décadas atrás, e ele claro que ele está, como se diz, cherry picking aqui alguns nomes, né? Devem ter gente que adorou a revolução da inferência, mas ele pega aqui pessoas, né, digamos, de grande porte na história da ciência e que ofereceram resistência séria ao p-valor e toda essa mudança de como a gente fazia análise. Então, ele cita aqui o Herbert Simon, que o conflito de interesse é o orientador de pós-graduação dele, mas que é um prêmio Nobel em psicologia/economia, né? E que ele fala isso, né? Para mim, em pesquisa, os testes familiares de significância estatística não são apropriados. O Skinner, né? O Skinner lá do condicionamento operante e tal, dizendo que o Skinner culpou os estatísticos por estarem ensinando estatística em vez do método científico. E o Paul Mill, que é um cara que também, se você se interessa por essa coisa de reprodutibilidade, metaciencia, super vale ler, né? Ele já morreu, mas ele tem uns papers da década de 80 que são super prescientes, assim, ele tá falando com outros nomes e tal, e com outro contexto, mas ele tá falando de todas as coisas que a gente discute hoje, assim, de p-hacking e, enfim, graus de liberdade do pesquisador e por que a gente precisa prestar mais atenção em tamanho de efeito, todas essas coisas que ressurgiram agora,
o Paul Mills já estava dizendo lá atrás, incluindo criticar p-valores. Então, ele está aqui falando que eu acredito que a prática quase universal de meramente rejeitar a hipótese nula é um erro terrível, é basicamente sem sentido, é uma estratégia científica pobre e uma das piores coisas que já aconteceu na história da psicologia. Bastante enfático sobre o desgosto dele pelo ritual, né? E aí ele aponta que antes do ritual, o que as pessoas faziam era ou analisar um único caso em detalhes, né? Isso aqui eu também estou cotando direto do artigo, mas se você pegar um paper típico de 1925, ele vai detalhar um caso único, né? E, enfim, claro que ele vai usar estatística descritiva, se for o caso, se você tiver vários, mas quando você tem vários indivíduos, ainda assim era comum você analisar cada indivíduo como objeto de estudo, descrever cada um deles em detalhes e tal. E, enfim, só imagina como é que é a cara desses papers, né? Não, é bem diferente do que a gente tem hoje. E ele faz aqui, né, a piadinha de que você nunca vai pegar o Piaget num paper dele, né? Apesar de ele ter estabelecido coisas que até hoje a psicologia considera fundamental, você não vai encontrar pegar ele lá fazendo um teste T. E quando grupos de tratamento começaram a ser usados na pesquisa, né, isso ainda foi antes do p-valor. Então, assim, mais ou menos simultâneo com a invenção de p-valores, enquanto p-valores ainda não tinham ganhado uma adesão grande, eu estou usando p-valor aqui meio que com o mesmo sentido de NHST, né, de teste de hipótese nula. Então, enfim, p-valores são menos problemáticos do que os testes, mas vou fazer essa distinção mais na frente. Mas, enfim, quando grupos de tratamento, né, quando esse modelo de tipo ensaio clínico randomizado, assim, vamos comparar dois grupos e vamos tirar conclusões dali, quando isso começa a ser usado, p-valores ainda não são completamente adotados, né, não são um método padrão. Então, se fazia essa comparação de dois médios, mas o ponto dele é que essa avaliação era feita baseado em julgamento, assim, que você não tinha uma regra mecânica ou uma quantidade que você calculava, tipo o p-valor, e fazia o julgamento baseado nela. Então, descrevendo exatamente o que ele quer dizer com o ritual estatístico, é basicamente uma versão, digamos, distorcida do que foi proposto pelas pessoas que começaram a pensar e que inventaram lá o p-valor e os testes de hipótese, né? Fisher, Neyman, Pearson. Então, o ritual, ele descreve assim, né? O primeiro passo é você definir uma hipótese nula, e a hipótese nula que você vai definir é de que não existe diferença entre as médias, ou não existe correlação, né? Depende do teste, mas é que não existe diferença, não existe efeito, o efeito é zero. E importante aqui como passo é você não especificar as previsões da sua própria hipótese de pesquisa. Né? Quer dizer, você pode ter, você está testando uma droga no seu modelo animal para ver se algo funciona, e você pode pensar que a droga funciona porque você tem uma hipótese de que ela funciona via esse mecanismo, e porque ela funciona via esse mecanismo, eu espero isso daqui. Mas parte do ritual é não especificar essa hipótese, sabe? O que você espera da sua intervenção. A hipótese que você está testando, né, a hipótese que fica implícita nos testes, é simplesmente a hipótese de não existe efeito não existe diferença, né, não existe efeito. O outro passo fundamental do ritual é você usar 5% como a convenção para rejeitar a hipótese nula, o P menor que 0,05, e esse 0,05 é meio mágico, né? Tem que ser 0,05 e raramente alguém discute por que deveria ser outro valor ou não. E se o teste for significativo, você aceita a sua hipótese de pesquisa. Quer dizer, a hipótese não enunciada, né? De tipo, minha droga funciona por isso, isso, isso. E aí, na hora que você, o teste rejeita a sua hipótese nula de que não tem diferença, você aceita a sua hipótese substantiva científica ali. E a parte de reportar também faz parte do ritual, né? Que é você reporta o seu P como ele tendo passado de um limiar, né? Então, se ele passou de 0,5, né, de 5%, você reporta como P menor que 0,5. Se ele foi mais baixo, você reporta como 0,1. Se ele foi mais baixo ainda, você reporta como 0,01 e tal. Mas você usa esses cutoffs, né? Em vez de reportar o valor do P em si, você reporta ele como menor do que um tal limiar. E o terceiro passo é só sempre repetir esse procedimento. O ponto dele é que esse procedimento aqui, ele é meio que ele não tem julgamento, né? Em nenhum momento você para pensar sobre exatamente o que você está fazendo, assim, se aplica isso, e se acontecer isso, eu sigo isso. É uma regra mais ou menos mecânica que você segue, e se você chegar no final com uma coisa significativa, você fez uma descoberta científica. E aí, por que ele caracteriza isso como ritual? Não é da cabeça dele que ele quer só zoar as pessoas e tal. Ele está falando que ele está usando uma referência de alguém que fez um estudo etnográfico e sociológico de décadas e chegou a uma conclusão de, isso daqui é mais ou menos o consenso sobre o que caracteriza um ritual, né? E essas características de ritual que são levantadas de rituais diversos, né, comuns em outras esferas da sociedade, ele traz para esse ritual do teste de hipótese, né? Quer dizer, o foco em números ou cores especiais, né? No caso aqui o 0,05, a repetição da mesma ação sem muita reflexão,
o medo de punições sérias se você violar a regra, né? Então, não, você tem que fazer o p-valor, porque, sei lá, o editor não vai gostar, o seu orientador não vai deixar você fazer assim, e é assim que se faz, e a gente não pode desviar. E o wishful thinking, né? Enfim, pensamento positivo gratuito, e essas ilusões que ele menciona no início, que bloqueariam esse julgamento, bloqueariam o pensamento crítico. E aí, qual é o lance do resto do artigo? É que ele vai tentar trazer dados para mostrar que essas ilusões existem, assim, e que enquanto elas existem, elas sugerem que tem um problema, que realmente existe um ritual e as pessoas estão meio enganadas por esse ritual e acreditando, comprando essas ilusões, e que isso é parte do problema, assim, que não é simplesmente uma questão de incentivos. Então, as questões que ele traz, assim, como previsões da hipótese do ritual dele, é que, bom, tem a ilusão da replicação, que é uma ilusão que faz com que replicações, né, você repetir um experimento só para ver a estabilidade do resultado, a consistência dele, repetir um experimento acaba parecendo supérfluo, se você está sob efeito dessa ilusão. A outra é a ilusão da certeza, que faz você achar que o p-valor diz alguma coisa sobre a sua hipótese. Né, que, enfim, por isso que eu fiz questão de destacar na definição que ele não diz nada sobre a sua hipótese. E a última coisa é desconsiderar poder estatístico. E aí ele vai trazer dados, assim. Então, um exemplo da ilusão da replicação é esse daqui, né, que é mais ou menos o enunciado que é usado nos estudos, que ele vai mostrar o resultado depois, né, mas se você desenha um experimento para ter 50% de poder para detectar um efeito de tamanho médio, e aí nesse experimento você detecta uma diferença significativa entre as médias dos grupos que você comparou, o P é menor que 0,05. E isso quer dizer que você espera um resultado significativo em 95% ou mais das replicações que você fizer desse experimento. Quer dizer, a resposta é não, mas pensar que isso é verdade é você acreditar nessa ilusão, a ilusão de que o p-valor de alguma maneira te indica, seja diretamente ou probabilisticamente, a chance daquilo replicar, né, de você fazer uma replicação exata e aquilo ter de novo um resultado significativo. Um outro jeito de ver por que isso daqui não é verdade é você pensar em dados, né? Quer dizer, se você. Isso é um exemplo que ele dá também, assim. Se você pega um dado e você está fazendo um teste de hipótese ali, porque você quer descobrir, no fundo, se o dado é enviesado ou não, né? Se ele está alterado para cair 6 com mais frequência, ou se não, ele é um dado equilibrado. E aí vamos dizer que você joga o dado 2 vezes e cai 6 2 vezes seguidas. Né? Isso dá um p-valor, assim, qual é a chance daquilo acontecer se o dado não for enviesado, né? Se for um dado realmente equilibrado. Enfim, uma chance em 36, né? Que cai 2 6 seguidos, né? 1 em 6 vezes 1 em 6. E esse p-valor dá mais ou menos 0,03, quer dizer, daria um resultado significativo. Mas acho que no caso do dado aqui é mais claro para todo mundo que isso não quer dizer que 97% das vezes que você jogar o dado 2 vezes de novo, vai cair 6 2 vezes. Né? Quer dizer, mas essa é exatamente a mesma inferência que está aqui no exemplo anterior. Então, de novo, não, ele não diz respeito à probabilidade de replicação. Por outro lado, quando você vê os estudos, assim, então ele descreve em mais detalhes o design desse Oakes aqui de 1986, que pegou 70 professores, pesquisadores, pós-graduandos, com 2 anos de experiência em pesquisa, né? Então você está tentando filtrar para um grupo de pessoas que mais ou menos devia entender de inferência estatística, né? Porque faz parte da prática profissional delas, né? E a pergunta era essa daqui, né? Que é mais ou menos no formato dessa que eu acabei de mostrar. Quer dizer, se você tem um resultado significativo com P igual a 0,01, é verdade que você tem um achado confiável no sentido de que, hipoteticamente, se você repetisse o experimento várias vezes, você teria um resultado significativo 99% das vezes. E a questão é se isso é verdade ou não, né? Acho que, enfim, como os 2 exemplos anteriores, isso não é verdade. Mas, se você vê os dados, ele faz esse sumário aqui, né? Que eu estou mostrando a tabela dele só em parte, porque a tabela é enorme e tal, ia ficar chato de colar e a gente não ia ficar vendo númerozinhos no slide. Mas enfim, tem uma sequência de estudos. A tabela tem 2 páginas. Mas, no final, se você pega só psicólogos, né, em estudos diferentes, né, ele está aqui sumarizando e talvez não sejam estudos exatamente comparáveis, mas se você pega psicólogos que ensinam estatística ou metodologia, né, que estão falando dessas coisas, né, de estatística e de como fazer estudos, 20% das pessoas acreditam na ilusão. Se você pega psicólogos de maneira geral, 39%, e se você pega pós-graduandos, né, pessoas ainda em treino para eventualmente fazer pesquisa, 66%, né, que é onde tem um N maior também. Então, quer dizer, tem uma prevalência grande dessa ilusão dentro de pessoas da psicologia, né, que estão envolvidas com pesquisa. A segunda ilusão é a ilusão da certeza, né, que é, enfim, a ilusão da certeza decorre de você ter mais certeza do que você deveria sobre a sua hipótese por causa do p-valor, porque você acredita que o p-valor diz alguma coisa sobre a probabilidade das suas hipóteses. Então, quer dizer, os estudos são essencialmente de perguntar o que significa um p-valor de 0,01, ou qualquer que seja o valor, né? Então, e aí você tem essas opções aqui, significa que a hipótese nula foi desprovada, significa que você encontrou a probabilidade da hipótese nula ser verdade,
significa que você provou que a sua hipótese experimental é verdade, né? Que existe alguma diferença. Opção 4, você consegue deduzir a partir do p-valor a probabilidade da sua hipótese ser verdade. E opção 5, você sabe a probabilidade de errar ao rejeitar a hipótese nula. E aí você apresenta essas 5 opções e pede para a pessoa marcar a certa, né? Não sei se alguém está tentando identificar aqui qual é se é a definição de p-valor e exatamente o que o p-valor é, mas a resposta é que é nenhuma delas, né? Na verdade é que todas essas são interpretações erradas do p-valor, porque todas elas, se você for para pensar, elas dizem respeito à probabilidade da hipótese. E o p-valor não diz sobre a probabilidade de hipóteses. Então a resposta é não. Na verdade, nenhuma delas é verdadeira. E, de novo, ele faz um levantamento de vários estudos, né? Aqui, na verdade, está diferente, né? Cada coluna aqui é um estudo, e aí aqui nas linhas você vê a porcentagem de pessoas que respondem respondem uma daquelas opções que eu mostrei antes, né? E aí, claro, idealmente você teria pessoas que, né, quase ninguém responderia que nenhuma daquelas, né? Você reconheceria a pegadinha e falaria, não, nada disso é uma inferência que eu posso fazer. Mas, no fundo, não, assim, se você olha aqui no final, né, você pode olhar uma por uma aqui para ver qual que é mais comum, mas essa última linha aqui mostra a porcentagem total. Aqui, de novo, eu não estou mostrando todos os estudos, eu peguei esse daqui, o último, que é o mais otimista, assim, onde menos pessoas erram, e esse daqui, que acho que é o pior, esses dois aqui, Grã-Bretanha e Alemanha, mas a questão é que muita gente, né, mesmo quando você pega esse daqui, por exemplo, são poucos, né, o N é baixo, são só 18 pessoas, mas são acadêmicos de psicologia que ensinam metodologia, né, é aquele caso anterior, assim, são psicólogos que não necessariamente estatísticos, mas que eles estão ensinando a design experimental, a metodologia de pesquisa. E mesmo nesse daqui, que são mais baixos, a prevalência é 56%, né, de alguém cometendo algum desses erros de interpretação do p-valor. Então, ele vai construindo um argumento de que, tipo, são coisas triviais, assim, que, né, você senta com uma pessoa e explica para ela como funciona o p-valor e tal, em uma tarde você consegue, pelo menos, né, se você pegar uma pessoa naiva ali que não tem ainda o ritual sedimentado na prática dela, não é super complicado, né, você só entender bem o que é o p-valor e evitar essas interpretações erradas ou evitar a interpretação errada da replicação, né, que é o número 6 aqui, que o p-valor é a probabilidade de uma replicação ser bem sucedida. Então, quer dizer, são coisas, são misconceptions, né, são concepções erradas, mas que são relativamente simples, assim, não é muito sofisticado, só estatísticos vão entender, assim, meio que são corolários da definição de p-valor. Então, o ponto dele olha só, tem essas coisas muito simples, que apesar disso, várias pessoas que praticam o uso do p-valor e que usam isso na sua prática científica corriqueiramente, ainda assim estão permanecendo com essa ilusão em porcentagens altas. A última questão que ele traz é que ninguém liga para o poder estatístico, né? Que é meio contraditório se você acredita que as pessoas estão querendo publicar um paper significativo, né? Por quê? Porque se você olha, claro que a matemática do p-valor depende exatamente do teste que você está fazendo, porque ela depende do modelo estatístico que está ali por trás do teste, mas em linhas muito gerais o p-valor é tipo um liquidificador, uma caixa preta que vai pegar ali a variação do seu estudo e o N, né, o tamanho de amostra. Com isso ele vai gerar um erro da sua estimativa, vai juntar isso com o tamanho da estimativa, né, o tamanho da diferença, o tamanho do efeito, e tem uma matemática não linear e complicada aqui, dependendo do modelo, que vai te dar um número, que é o p-valor, né, essa probabilidade. E a questão é que, conhecendo essa matemática, assim, é bastante intuitivo que aumentar o N diminui seu erro e aumenta a sua chance de detectar um efeito significativo, né? Então, quer dizer, aumentar o N é uma coisa que pesquisadores têm alguma influência sobre, né? E, claro, no limite de que você não vai fazer um N enorme, porque dá muito trabalho e, enfim, são experimentos, mas dentro de uma faixa de onde é razoável aumentar o N, você devia esperar que as pessoas usassem o maior N possível dentro do que é razoável ali para o trabalho, porque é onde você aumenta a sua chance de ter um resultado significativo. Na verdade, isso é uma coisa matemática, assim, né? Você consegue... Tem esse post aqui que é um pouco mais matemático, mas é das primeiras coisas que eu li, assim, que me deixaram cético sobre prevalores, assim, isso muitos anos atrás, que é do Cosmo Chalice, que é um estatístico. E o título do post é esse, né? Que qualquer p-valor distinguível de zero é insuficientemente informativo. Mas, tirando o jargão de teoria da informação e probabilidade e tal, o que ele demonstra no post, ele faz umas simulações, é isso daqui, né? Esse gráfico aqui é o gráfico mais impactante, assim, para mim, que é o p-valor vai a zero e ele vai a zero exponencialmente, desde que você tenha um efeito. Assim, se o seu efeito, se a diferença entre as suas médias real não for exatamente zero, o p-valor eventualmente vai ser pequeno o suficiente para ser significativo, se você aumentar o N. Então, e aí a simulação está mostrando isso, né? Que dependendo do tamanho de efeito aqui que está na legenda, o tamanho de efeito e a variação, né? O mi e o sigma, conforme você aumenta o N, que é o eixo X aqui do gráfico, o p-valor cai. O p-valor são as linhazinhas, né, em cada um dos cenários. Então, exceto no último aqui, que é quando o efeito é zero, né, as linhas pretas. Aí o p-valor continua estável e às vezes ele cai, às vezes ele sobe e tal, ele fica aqui perto ele vai variar entre 0 e 1,
de um jeito uniforme, mas se você tem um mínimo de efeito, assim, mesmo que o efeito seja 10 a menos 3, com uma variação muito maior que ele, ainda assim, você tem, o p-valor vai cair se você aumentar o n. E nem é aumentar muito o n, né, que você vê que aqui para um efeito razoável, com n de 100, o seu p-valor já está, tipicamente, com muitas casas decimais depois do zero. Então, quer dizer, isso daqui né, é matematicamente garantido, assim, se você aumentar o n, o seu p-valor vai diminuir. Mas quase ninguém usa essa estratégia, né, para conseguir algo significativo. E aí ele faz um levantamento, assim, aqui eu trouxe coisas minhas também, mas ele tem esse levantamento aqui de um outro paper dele, que é se esses estudos, né, quando a gente para estudar o poder estatístico na literatura, isso tem um efeito, né, as pessoas respondem a essas chamadas de tipo, olha, a gente tem que aumentar o poder, a gente tem que aumentar os sample sizes, e aí a conclusão dele é que não. E isso é evidência, de novo, de que as pessoas estão ignorando o poder. O que não faz sentido se as pessoas querem significância. Então, ele mostra que o Cohen, né, o cara que criou lá o Cohen-D, né, a medida de tamanho de efeito, ele em 1991, ele está escrevendo esse artigo aqui, a Power Primer, né, tentando ensinar as pessoas a fazer cálculo de poder para os testes principais. E aí, isso daqui é muito citado e tal, é o que a gente cita, né, todos os cálculos de poder vêm disso daqui. E ele está fazendo isso daqui como uma versão resumida de um livro que ele escreveu em 69. Mas se você for ler a introdução desse paper de 91, ele está reclamando que, poxa, em 69 eu estava reclamando que as pessoas não se preocupam com poder, e lá eu já estava chateado, assim, eu já estava 12 anos fazendo estatística em 1969 e ninguém tinha se preocupado com poder, e agora, quase 30 anos depois, eu estou falando de novo e ainda continuo com o mesmo problema, assim, ninguém está ligando para o poder e eu estou tendo que escrever de novo. E se você for ver revisões mais recentes, né, tem essa aqui famosa em neurociência, de 2013 ali, enfim, Ioannidis e colaboradores, e mostrando que, de novo, o poder continua ali em torno de 50%, que é quase estável, assim, o poder aumentou muito pouco na literatura, né, se você vai pegando esses levantamentos. Então, quer dizer, de novo, evidência que ele traz para mostrar que as pessoas não ligam para o poder. E aí, qual é o argumento dele aqui para relacionar com o ritual? É que poder não faz parte do ritual, né? Se você pegar lá os 3 passos do ritual, ninguém te ensina que poder é uma preocupação. E para muitas das interpretações errôneas ali do p-valor, né, para você interpretar certo, a consideração sobre o poder tem que estar na sua mente. E aí o ponto dele é que as pessoas não estão buscando exatamente significância, elas estão buscando significância enquanto resultado do ritual, mas não significância numa interpretação da estatística por trás ali, da matemática do p-valor, e com o significado que elas sabem interpretar. Então, quer dizer, o ritual não inclui poder, então claro que as pessoas não vão aumentar o N para aumentar poder, porque elas nem estão se ligando que isso faz parte do processo, mas não faz parte do ritual. E aí ele fala que, na verdade, elas também não precisam, porque tem jeitos mais fáceis, né, do que aumentar o N para você conseguir chegar na significância. E esses jeitos são, né, o que também veio assim como a conscientização ao longo desses anos de crise de reprodutibilidade, que é aquela coisa toda de aumentar, né, de p-hacking e fazer hipóteses depois que você já sabe o resultado, quer dizer, todas essas questões que lidam mais com integridade ética, né, de como você faz a sua análise é flexível e coisas que você pode fazer diferente e testar vários testes ou incluir uma variável, excluir uma variável, remover outlier, não remover outlier. Quer dizer, esses graus de liberdade do pesquisador, né, que é um termo que mais ou menos pegou, e que aumenta muito, né? Mesmo que você use um nível de significância de 0,05 ali nominal, se você está fazendo várias dessas coisas, né, de tipo, eu adicionei um pouco, aumentei o N para ver se dava significativo, aí não deu, aí eu tirei um outlier, aí eu fiz análise de outro jeito, aí eu fiz essa análise de subgrupo, todas essas coisas que você faz, que combinadas, elas aumentam muito a chance de você ter um falso positivo. Então, o seu p-valor nominal ali, né, o 0,05, que devia te dar alguma indicação sobre a taxa de erro falsos positivos, ela tá super inflada, na real, né? O nominal não é igual a taxa real. E o argumento dele é que, na verdade, por conta disso aqui, você não tem a necessidade de aumentar o N. E a graça é que isso daqui não viola o ritual, porque o ritual não tem regras contra fazer isso. O procedimento estatístico tem, e te mostra por que, né, que é a realização que houve agora nos últimos 10 anos, assim, mais coletiva. Mas, quer dizer, a estatística fala que você não pode fazer isso, porque senão o seu P não é mais interpretável. Por outro lado, o ritual não te avisa de nada disso, ele não fala que o poder importa, ele não fala que essas práticas aqui são proibidas. Então, se você está pensando no ritual, isso aqui não tem problema nenhum, e aumentar o N dá muito trabalho, e ninguém te falou que aumentar o N era uma possibilidade. Então, quer dizer, isso tudo é para montar a história dele de que tem um aspecto aqui que é ritualístico, assim, que não é simplesmente as pessoas estão seguindo incentivos e elas estão tentando manipular a estatística para chegar no resultado que elas querem e tal. Tem isso também, mas tem um outro aspecto que as pessoas realmente estão sob efeito dessas ilusões, assim, em parte porque elas foram treinadas assim, em parte porque não tem muito incentivo para elas mudarem, mas seja qual for a razão, elas estão sob efeito disso e isso impacta a maneira como elas agem. E eu acho muito curioso porque essas, né, p-valor é uma coisa super discutida, né, e são legais, não são legais em certas circunstâncias,
E as defesas do p-valor, elas ignoram às vezes o ritual, né? Então, enfim, fazia muito tempo que eu não pensava sobre o ritual, mas repensando agora, eu lembro de coisas recentes que eu li. Por exemplo, tem um livro, a Deborah Mayo, provavelmente é a pessoa mais dedicada a defender o p-valor do jeito, não o ritual, mas defender o p-valor como originalmente pensado. E nem como originalmente pensado, né? Ela tem as adições dela, mas assim, é uma defesa filosófica, é uma defesa, né, do frequentismo e do p-valor e tal. E, enfim, super detalhada, mas ela em geral tá falando do p-valor como ele é, não do p-valor ritual, né? Então, se você olha, teve esse post aqui no blog do Andrew Gellman, que é um outro estatístico que odeia p-valores, e ele teve essa troca de e-mails com ela sobre, enfim, se a gente viu ou não abandonar essa coisa toda de significância estatística. E aí ela foi lá, né? Ela tava lá nos comentários do blog respondendo, e aí alguém falou alguma coisa sobre isso aqui, né? Falou basicamente do ritual. E aí ela falou, depende, isso aí pode ser verdade se você está falando desse animal falacioso que as pessoas chamam de teste de significância, mas isso não é teste de significância de verdade, sabe? Né? Tipo, o teste raiz é aquele que eu estou defendendo. E aí o Andrew Gellman vai e fala que, não, toda vez que você falar que o teste de hipótese nula é um animal, eu vou dizer que não, ele não é um animal, ele é um método estatístico que vários, né, milhares de pesquisadores usam todo dia, e é um método com problemas reais, e esses problemas têm consequências ruins e tal. Por exemplo, veja aqui esse exemplo. E aí, de fato, ele faz isso, né? Então tem mais 4 comentários no mesmo post, que ele fala toda vez que ela fala, não, o animal, isso é uma falácia, não sei o que, ele vem e responde a mesma coisa, né? Ctrl+C, Ctrl+V. Então, quer dizer, essas discussões acabam ignorando que as pessoas não estão seguindo o método estatístico como ele foi, como era a intenção original dele, né? O próprio Gerd Gigerns, o autor do paper, ele sugere que muitas dessas soluções que surgiram desses anos de metaciência meio que ignoram o ritual, né? Quer dizer, você faz pré-registro, você resolve reduzir o limiar de significância, mas você não ataca as ilusões, né? As pessoas vão continuar acreditando que o ritual vale, e elas vão só meio que incorporar isso no ritual novo delas, mas você não está fazendo um trabalho, digamos, didático, né? Você está só tentando lidar com o final ali, com a consequência que está na ponta. Então, né, essa proposta de reduzir o limiar de significância de 0,5 para 0,005, desculpa, de 0,5% para 0,05%, né? Ele vem desse paper aqui, né, Redefined Statistical Significance, e ele tem respostas e vários comentários, é uma discussão também que se interessa essa coisa toda de significância e p-valor. Vale ler esses papers todos, são curtinhos, são manifestos. E ele encerra o paper falando de sugestões, né, tentando ser mais propositivo. Então, a primeira sugestão dele é que editores não devem aceitar manuscritos que descrevam resultados simplesmente como significativos ou não significativos, né? Esquece aquela coisa, o passo do ritual de reportar o seu p-valor como p menor que tal, ou p menor que esse limiar ou aquele limiar, ou p maior do que o limiar. E aí, se for menor do que o limiar, eu vou considerar isso, se não for, eu vou ignorar completamente. Então, essa eu acho que é relativamente não controversa, eu acho que é relativamente simples de fazer, né? Enquanto quando a gente está no papel de editor ou de autor mesmo, né, é fácil para a gente só exigir, não é uma mudança que dá trabalho nem nada, e acho que não é muito controversa. As outras eu acho mais legais. Então, a primeira coisa é que, o segundo item dele, né, é que editores devem distinguir entre pesquisa para gerar hipóteses e pesquisa para desenvolver. Desculpa, pesquisa para gerar e desenvolver hipóteses e pesquisas para testar hipóteses, né? E aí, isso aqui, recentemente tem esse paper aqui do Lakens que eu acho que desenvolve esse ponto 2 dele aqui muito bem. Mas tentando resumir em uma frase do paper, assim, não testa a hipótese, esquece essa coisa toda de teste de hipótese, não roda testes, não olha para p-valor, até você ter um modelo formal. E aí o ponto dele é que existe muita coisa, né? Claro, o título é esse, né? Que quem quer testar hipótese, na verdade, devia passar muito menos tempo testando hipótese. Testar hipótese é o último passo de todo o desenvolvimento de um campo científico e enfim, tem muitas coisas que são ciência igualmente valorosa antes e que a gente devia estar pensando em fazer. E a outra mensagem é que muito do que a gente faz, a gente às vezes coloca lá o teste de hipótese, mas isso né, a gente está testando hipóteses que não são super boas, porque elas não estão super desenvolvidas, porque a gente meio que está se recusando, ou pelo menos no discurso, a gente não está fazendo essa coisa toda de gerar hipótese, né, de fazer um trabalho exploratório que vai acumulando aos poucos, até você mais ou menos entender, o fenômeno funciona assim, se ele funciona assim, a minha previsão é essa, e agora eu vou testar essa previsão, eu vou testar o meu modelo substantivo, e não a hipótese nula, tipo, não tem diferença. E a outra mensagem que eu acho legal, e tem esse paper aqui que deixa ela mais clara do que o Gigerser deixa aqui, é essa aqui, né, de que se você não tem tanto problema, assim, se você realmente tem que fazer, porque o editor vai exigir, porque o seu orientador existe, porque, enfim, por qualquer razão você tem que continuar usando o valor de P e fazendo teste de hipótese, é importante que você entenda que a hipótese, né, o teste de hipótese é muito condicional
ela é condicionada ao modelo que você está testando, aquelas condições, ao seu design experimental, e não fazer grandes inferências sobre um estudo, né? É ficar confortável com a incerteza e, enfim, só admitir que você não vai aprender muito sobre um estudo, você aprende o máximo que der, mas a resposta na maior parte dos estudos, no final dele, vai ser, a gente ainda não sabe, mas agora eu estou um pouco mais convencido disso, eu estou um pouco menos convencido daquilo. Mas raramente você vai dar uma resposta definitiva, né? Então, é mais ou menos tratar essa estatística inferencial, né, de p-valores, testes e tal, como se fosse uma estatística descritiva, né? Quando você descreve uma média, fica mais claro na nossa cabeça que aquela média ali diz respeito àquela amostra que eu tenho e tal, que, enfim, tem um pulo aqui, uma extrapolação que você tem que fazer para falar de fenômenos mais amplos. E o ponto dele, do Greenland aqui e dos coautores, é de que a gente devia pensar isso para a estatística inferencial também. A terceira é que a editores, ela se liga muito com a segunda, né? Eu até repeti aqui o paper, é que os editores devem exigir esses testes de hipóteses competitivos, né? Em vez da hipótese nula, assim. Não testa a hipótese de que a sua diferença é zero. Testa testa a sua hipótese substantiva, né? O que é... Você tem uma expectativa sobre qual é o tamanho de efeito, então testa que o tamanho de efeito é esse. Quer dizer, faz uma hipótese que é mais arriscada e tal. Isso é muito da filosofia da Deborah Mayo, assim, de que você tem que fazer hipóteses mais arriscadas e, idealmente, você coloca hipóteses para competir ali e você teria um teste que consegue distinguir entre as duas. E essa daqui, na verdade, para mim é a mais importante, porque essa é que ataca as ilusões, mas é fazer o ensino de estatística focar numa toolbox estatística e não no ritual, né? Então, isso é muito na linha, assim, se você ler o post que eu mencionei antes do Cosme Chalice lá no blog dele, dizendo que no final, né, ele tá falando, bom, falei mal de p-valores, mas agora deixa eu dizer aqui exatamente que ferramentas você pode usar e que ferramentas eu uso. E aí ele vai falar, bom, você quer saber se uma variável importa para prever outra variável? Então você faz perturbações ou você usa esse average predictive comparisons. Você quer manipular uma variável para saber se ela muda outra, agora você está no ramo de inferência causal, que é uma outra área da estatística. Ou você faz experimentos, né? Você quer variáveis para incluir ou não no modelo preditivo, porque você quer prever alguma coisa no futuro, você não importa muito o mecanismo, você quer só prever. Tá, então tem toda uma técnica da estatística que é a validação cruzada, o cross-validation. E ele fala que a utilidade de p-valores está basicamente para testar a goodness of fit, né? Quanto que o seu modelo encaixa com valores que você tem. Então, mas você precisa ter um modelo para isso, né? E se o seu modelo é simplesmente lá, não tem diferença, isso é uma pergunta não muito interessante. Mas quer dizer, tem um uso para p-valores, mesmo na visão dos estatísticos supercríticos dos p-valores, mas não é o uso que a gente faz normalmente, né? O próprio Gigerenzer, no artigo, ele sugere isso aqui como parte da toolbox dele, né? Quer dizer, técnicas de visualização de dados, para você poder explorar dados e ver padrões e tal. Tudo que o Tuck descreve em EDA, né? EDA é o Exploratory Data Analysis, que é um livro bem antigo, mas também é relativamente curto. Vale a pena ler, assim, de estatística exploratória, e ele fala muito de gráficos, e como gráficos ajudam você a detectar padrões e tentar construir um modelo. A estatística descritiva, quer dizer, né, o básico de médias, medianas, e desvios e erros e tal. A meta-análise e estatística para estimar valores em vez de testar. Teste de hipótese, né? Não um ritual, mas teste de hipótese enquanto uma ferramenta que é adequada para certas ocasiões. Desenho experimental e, em particular, julgamentos informados sobre que ferramentas dessas são úteis, né? E aí, aqui para mim, ficou de reflexão própria. E, sei lá, quantas dessas, né? Eu citei vários nomes aqui, eu fiz questão de não explicar muito, mas porque, sei lá, né? Todo mundo aqui, né? A gente está com uma audiência mais ou menos selecionada, né? Porque vocês são pessoas que estão interessadas por estarem no Reproducibility, estão interessadas em reprodutibilidade e boas práticas em fazer ciência, mas, sei lá, quantas dessas técnicas aqui vocês têm familiaridade ou vocês aprenderam formalmente no ensino de estatística que vocês já tiveram, ou na prática científica de vocês, quantos vocês já se depararam ou já pensaram, essa daqui é uma boa ferramenta para ocasião. Quer dizer, tem muito mais em estatística, além dos testes que normalmente fazem parte do currículo de estatística para ciências biomédicas, né, que onde eu conheço mais. E aí, aqui me bateu uma coisa também que eu faz, sei lá, né, da última vez que eu li esse paper, sei lá, deve ter sido 2016, 2017, sei lá, sei lá, eu estava ainda meio começando a refletir sobre essas coisas todas, e beleza, ele foi importante, mas passou e ficou esquecido. Mas agora, lendo, né, e depois, vários anos depois, assim, né, o Olavo dá aula de estatística, então eu já acompanhei o curso dele algumas vezes, eu já dei aula de estatística em cursos diferentes, e aí eu fiquei pensando que, tipo, na verdade eu tô sendo um pouco radical, assim, né, que, tipo, bateu uma reflexão de que eu posso ensinar estatística usando mais essa abordagem de toolbox, né, mas a estatística, mesmo a estatística das pessoas que eu conheço em meu mesmo, ou o curso do Olavo, que são pessoas mais ou menos preocupadas com essas coisas que o autor aqui está reclamando, ainda vai pouco no sentido disso, assim, né, de montar uma toolbox e de desenvolver esse julgamento sobre quando ferramentas diferentes são úteis, assim. A gente ainda é bem focado em testes e p-valores e tal. Então, me bateu, assim, meia-culpa enquanto eu tava relendo isso. Mas esse daqui para mim é o mais importante porque esse aqui é sobre prevenção, né? Se o problema tá lá nas ilusões e tal, se a hipótese dele tá certa,
a gente tem que mexer nisso antes das pessoas já estarem super afundadas na ilusão, que aí é mais difícil de você mudar a cabeça e reaprender, né? E, enfim, por último, ele fala dos incentivos, assim, que os incentivos não são um dado divino, assim, né? Os incentivos são a gente escolhe. Então, em princípio, a gente poderia recompensar pesquisadores por qualquer outra prática, né? Você poderia recompensar as pessoas não por fazer teste de hipótese e conseguir um P menor que 0,05. Então, ele dá um exemplo, assim, que físicos são recompensados por reduzir o erro de medida, né? É um bom paper em física se de repente você fala, olha só, consegui reduzir aqui o meu erro de medida em tantos por cento. Economistas neoclássicos, o lance deles é fazer modelos matemáticos e teoremas e tal, e mostrar alguma coisa que é universal para a racionalidade humana e tal, porque é matemático. Então, quer dizer, mesmo dentro da academia atual, tem incentivos diferentes em áreas diferentes, né? Não é todo mundo que segue a significância e segue esse ritual. Então, o ponto dele é que essa hipótese do ritual, ela dá uma explicação para a origem dos incentivos, né? Por que nesses campos os incentivos são particularmente esses? Porque os editores foram treinados e carregam as mesmas ilusões do que os pesquisadores que fazem pesquisa, né? Afinal, os editores, em geral, e revisores e tal, também são pesquisadores. Né? Ele dá um exemplo que não é dele, né? Mas é Deborah Mayer defendendo P-valores. Ela fala, né, que o bóson de Higgs, né, deu o prêmio Nobel e tal, uma descoberta histórica na ciência e tal, mas vocês lembram, não sei se vocês lembram, mas em 2012 teve toda uma discussão sobre P-valores e o que significava o 5 sigma, né? Que é os 5 desvios de padrão para longe da média, que tá para longe da média não, para longe do valor esperado, que estava a anomalia aqui na curva deles, né, nos dados, que mostra a existência do bóson de Higgs. Mas o lance é que, né, não é simplesmente que eles são mais rigorosos aqui, né, a gente usa 2 sigma em biologia, né, 2 desvios padrão para o P de 0,05, e eles usam 5, que dá um P muito menor. Não é simplesmente isso, é que eles têm um modelo que prevê uma anomalia exatamente nessa quantidade aqui, e né, nessa massa aqui, que é a massa do bóson de Higgs, e a diferença aparece exatamente ali, e essa diferença é grande o suficiente para você falar, pô, isso daqui não deve ter sido por acaso. Então, quer dizer, isso daqui é a lógica do p-valor como era a intenção original. E ninguém está acusando os físicos de ter uma crise de reprodutibilidade, ninguém está duvidando que o bóson de Higgs existe só porque você usou o p-valor para ser a base da descoberta. Então, o argumento dele todo é sobre esse surrogate science, né, a ciência substituta, assim, ciência de aluguel, que é você obter assim, a significância estatística e seguir o ritual, meio que vira esse substituto para a boa prática científica, né? E aí a boa ciência em si, qualquer outra coisa que você poderia estar pensando, tipo, como que eu faço um desenho experimental melhor, como que eu reduzo meu erro de medida, como que eu explico meus resultados, se eu tenho que replicar ou não. Quer dizer, todas essas questões meio que ficam de lado, porque uma vez que você passou pelo ritual ali, pum, agora o P deu menor que 0,05, você pode esquecer todo o resto e agora você pode ficar só com um número. E você tem essa meio que lavagem de incerteza, né? Que é um termo do Andrew Gelman lá que eu falei antes. E o ponto dele é isso, que assim, você meio que desloca qualquer julgamento crítico e você fica com esse número, né? E aí ele faz uma comparação, né? Eu trouxe aqui o Qualis para ficar mais brasileiro, mas ele fala do índice H, né? Que é mais ou menos você julgar um pesquisador pelo índice H, você pega um número e tal, e uma vez que o índice H dele é alto, você não faz outros julgamentos, você não quer conhecer exatamente a produção dele, quem é essa pessoa, o que ele faz, se essa contribuição realmente teve impacto ou não. Vai ver que tá todo mundo citando ele, mas citando porque, sei lá, ele falou besteira. E a mesma coisa com o Qualis, né? Você julga o artigo pelo índice Qualis do journal onde o artigo sai, quer dizer, essas todas ele compara isso aqui com a lavagem de certeza que a gente faz no P, né? Em vez de julgar com cuidado o nosso resultado e ver o que a gente pode aprender com aquilo e ficar confortável, se a gente não puder aprender muito, a gente quer fazer essa lavagem, assim, né? Não, me dá um número que eu quero fazer julgamento em cima desse número e depois não quero mais pensar nisso. Então, é mais ou menos essa lógica aqui que ele está argumentando contra. Então é isso, galera. Obrigado, Kleber, pela apresentação. O Olavo aí, a gente está comentando no chat, né? Já surgiram algumas dúvidas no chat também, não sei se foram respondidas, mas eu agora gostaria de abrir para debate aí, para dúvidas, e levantem a mãozinha, abram o microfone e perguntem mesmo, vamos discutir sobre isso, que é um tema bastante importante, como vocês puderam ver aí na apresentação do Kleber. Tem uma discussão no chat sobre Neyman Pearson e Fisher e quem que misturou as coisas todas. Enfim, isso não me interessa muito como história, mas esse livro que eu mencionei da Deborah Mayer, o Statistical Inference as Severe Testing, ele tem, assim, sei lá, 1/3 do livro sei lá, hermenêutica de Fisher e Neyman Pearson, para ver assim, não, na verdade o Fisher não queria dizer isso, e se você for ler essa carta aqui que ele escreveu para fulano e tal, ela se debruçou bastante sobre exatamente o que eles queriam dizer e como, na verdade, eles mais ou menos concordavam e não tem uma oposição tão grande entre eles quanto eles próprios achavam na época. Mas, enfim, é uma coisa que eu não leio com muito cuidado, mas fica a minha recomendação de leitura, assim, se interessa.
Achei bem pessoal também, né? Acho que, sei lá, talvez eles tenham exagerado na diferença, assim. Eu também não acho que os paradigmas são tão incompatíveis, não. Eles eram super amigos até um certo ponto, né? Tem uma briga e tal, ela entra nesses detalhes também, mas isso é mais só fofoca acadêmica do que... Bom, enquanto não aparecem perguntas, assim, em relação às últimas recomendações, sempre as coisas. Temos que ter teorias mais precisas, assim, e tal. Assim, falar é fácil, né? Assim, mas, assim, o que em biologia você consegue botar uma teoria quantitativa bonitinha, assim, que realmente com um efeito de 25, sei lá, enfim, tem uma questão de maturidade do campo para conseguir, enfim, os Sim, físicos não estão, não fazem teorias mais precisas porque eles são, bom, talvez seja porque eles são melhores, não sei, assim, mas sei lá, são objetos diferentes e tal, e está mais maduro para você conseguir fazer hipóteses precisas, assim, você não tem como formular teorias precisas, e isso acho que é o caso de boa parte quantitativamente precisas, no caso de boa parte da biologia, por exemplo, ou da psicologia. Uh, Você faz o que com esse conselho? Assim, então, você simplesmente assume que vai ser exploratório e pronto, e abdica de usar estatística diferencial e tal, ou aí você não tem opção, né? acho que sim. Formular uma teoria precisa. Ué, se você... Mas de qualquer forma, assim, não... Porque é difícil formular uma teoria precisa, isso não me dá uma desculpa para usar a ferramenta que não é muito apropriada para isso, né? É tipo, tem ferramentas que são apropriadas para formular teorias e todas elas estão aí, né? Faz estatística descritiva, sumariza seus resultados com modelos ligeiramente mais complicados em meta-análise, tenta juntar mais dados, faz estudos para, enfim, definir escopo de teoria e tal. O Lakens é bem legal naquele artigo ali de mostrar todas as coisas que você devia fazer antes e mostrar como não é, tipo, nenhuma delas antes precisa de teste de hipótese e ainda assim, é ciência como outra qualquer, assim. Mas que a gente faz isso tudo usando o p-valor como a medida enfim, para avaliar aquele resultado e tal. E a minha outra pergunta é sobre. Oh, Eu tenho uma dúvida, Kleber, por exemplo. Não necessariamente a crítica maior é sobre o teste de hipótese nula, né? No Hypothesis Significance Testing, né? Que é o que foi adotado o ritual, né? A mistura entre Fisher e o modelo de Neyman Pearson, meio que uma mistura deles. Mas podemos ter, a gente pode, como você falou, né? O p-valor ele pode ser, talvez ele funcione melhor num racional goodness of fit, né, daquele teu modelo. Então, se a gente, por exemplo, tivesse, como ela falou, é difícil da gente saber o efeito das coisas e ter mais precisão sobre as nossas hipóteses, a não ser quando o campo ele já está bem mais formulado. Mas a gente não poderia fazer, por exemplo, um frequentismo mais flexível e não necessariamente preso na hipótese nula. Por exemplo, em Bayes a gente tem, por exemplo, análise de sensibilidade, onde a gente testa várias priores. Por que a gente não pode fazer isso no frequentismo? Por exemplo, a gente testa várias hipóteses de teste e vê a compatibilidade e interpreta o p-valor como um goodness of fit, como um modelo, uma estatística de compatibilidade com aquela hipótese de teste que você está testando, seja ela podendo ser hipótese nula ou a hipótese de que o efeito é X, Y ou Z. Eu acho que se você fizer isso, ainda mantendo a hipótese nula como a base ali do teste, aí tem a questão de que, vamos falar, a hipótese nula não é muito interessante, né? É o que o Gelman repete muito isso, assim, de que no final você sabe que o efeito é ligeiramente diferente de zero. E aí, basicamente, o seu P está medindo se você tem um N grande ou se a variação no seu dado é... E aí você quer olhar outras coisas, se você quer... Mesmo se você quer saber só a eficácia de alguma coisa, ou se você não está muito preocupado com teoria, talvez faça mais sentido você olhar para tamanho de efeito ou pensar em casos individuais, assim, se você está preocupado com variação entre sujeitos e tal. Então, mas por outro lado, essa coisa de testar hipóteses em sequência, assim, de testar a sua hipótese nula, né, a que te interessa, e depois testar todas as suposições do teste e tentar amarrar isso melhor, é mais ou menos o que a Deborah Mayo propõe como primeiro passo, assim, de tipo, se você vai usar p-valor, você tem que fazer isso, você tem que testar as hipóteses do modelo e tal. E é o argumento do Greenland lá, de tipo, não, no final sua inferência é condicional em todas essas suposições aqui estarem certas. Elas raramente estão e raramente são testadas. Então, assim, interpretar p-valores, ainda que você não tenha nada melhor a fazer, se você fizer o p-valor, ele não é muito mais informativo do que se você não fizesse nada.
Então, eu acho que mesmo nesse caso otimista, assim, o p-valor não está acrescentando tanta coisa que, sei lá, você não ganharia olhando o efeito e vendo se varia muito. Na verdade, assim, testar sequencialmente hipóteses é o que faz o seu intervalo de confiança no fundo ali, né? Tipo assim, o intervalo de confiança nada mais é do que, pô, a gente está testando sequencialmente aqui e tal, vários valores aqui e tal, e a gente está vendo, sei lá, enfim, no fundo, o range de coisas que são, sei lá, o range de hipóteses que é compatível com o seu resultado, porque o resultado não é tão improvável aqui num determinado alfa, né? Que isso não é a leitura mais usual, mas, assim, no fundo, você está, sabe, um intervalo de confiança está testando muitas hipóteses aqui, está dizendo, pô, isso aqui é realmente provável de acontecer e tal, uma faixa que vai disso aqui e isso aqui, né? Dito isso... Que é o que muita gente recomenda, né? De só, enfim, o mínimo que você pode fazer é só largar o p-valor e pensar no intervalo de confiança, porque pelo menos ele distingue duas coisas, assim, de tipo, o efeito é bem pequeno e é diferente de zero, versus o efeito é grande, potencialmente, mas varia muito. Dito isso, no mundo real, as pessoas vão usar o intervalo de confiança da maneira burra que elas usam p-valor, para dizer que ele toca no zero ou não toca no zero, né? Ou toca no 1, não toca no 1. Então, assim, talvez tenha uma coisa que preceda isso, que é a distinção entre efeito existe e efeito não existe. Assim. Eu não sei se foi a estatística que criou isso, né? Você pode trocar a estatística que você usa ali e tal, mas igual as pessoas vão estar focadas em isso aqui faz efeito ou não faz efeito. Assim, tal. E para algumas coisas eu acho que também não é uma distinção ruim, assim, tal, para outras é. Assim, eu acho que o Gellman fala mal, mas, assim, cara, o Gellman faz ciência política, onde, sei lá, você tem um monte de coisas complexas, dificilmente uma coisa não vai ter efeito de zero, assim, então. Acho que talvez tenha outras áreas que talvez o efeito zero seja uma coisa mais, não sei, assim, sabe, acho que eu não sei se isso é, se a dicotomização das coisas é culpa da estatística, eu acho que não, assim, acho que precede, as pessoas vão adaptar a estatística que tiver para um pensamento dicotômico que precede que elas aprenderam estatística, não sei. Tem uma... esqueci o nome dela agora, mas tem... esqueci mesmo. Tem uma pessoa que estuda, sei lá, como que cientistas lidam com incerteza. Jessica Holman, sei lá. Mas que ela... Julia Rohrer? Não, acho que é Jéssica, sei lá, depois eu acho o nome. Mas ela levantou esse, enfim, num paper recente, eu vi ela falando disso, né, de que talvez tenha uma limitação, assim, cognitiva, sabe, de tipo, claro que a gente devia estar pensando em estimativas e enfim, em efeitos numéricos e magnitude de efeitos, mas isso é só muito complicado, assim, humanos não são tão bons de lidar com sistemas complexos mentalmente, então a gente precisa de uma simplificação. E aí essa simplificação vem no sentido de, isso aqui é grande o suficiente, então eu vou dizer existe, e se isso aqui é muito pequeno, eu vou só negligenciar e fingir que não existe. Mas é claro, você vai errar se no final essas pequenas influências, ou essas pequenas aproximações que você fez acabarem sendo um problema, porque elas interagem e dão um efeito grande no final. Então, mas aí também é daquelas coisas que não é desculpa, né? Então a gente aprende um jeito melhor de lidar com a complexidade dos fenômenos e não continua usando a ferramenta que a gente já reconhece que não é muito adequada, né? Mas, de novo, assim, essa tem a questão de como é que o mundo lá fora está construído. Assim, acho que a biologia é uma rede muito grande de conceitos dicotômicos de existe, não existe, a proteína tal interage com isso e não com isso. Sabe, acho que qualquer campo da biologia, no fundo, é um aglomerado de fatos mais ou menos dicotômicos, onde o quantitativo importa muito pouco. Assim, então, toda a teoria prévia que a gente tem está... Toda não, assim, mas boa parte do nosso arcabouço teórico está baseado em sims e nãos, né? Como é que você quebra com isso, tá? Vamos tentar escrever o mundo de outro jeito ali e tal. Envolve uma quebra de paradigma que não é muito trivial, assim, não sei. Não, mas não, por isso que eu gosto mais da sugestão 4, assim, que, tipo, é uma coisa de longo prazo, assim, a mudança, que é uma coisa mais cultural e de como a gente pensa sobre os fenômenos do que de, galera, vamos só parar de fazer isso, assim, não tem uma medida fácil que você fale e resolva o problema que as pessoas apontam com teste de hipótese, né? Não é simplesmente, para de fazer teste de hipótese. As pessoas vão dar um jeito de... Você já viu tem um levantamento quando aquela revista lá de psicologia proibiu o teste de hipótese? E aí, enfim, você vê as pessoas insistem muito em usar e ainda usam a linguagem de teste de hipótese mesmo quando elas não estão usando e tal. Tá muito, muito entranhado no nosso dia a dia, assim, pra mudar rápido. Mas só, acho que, enfim, não é motivo para desistir. A gente só vai fazendo aos poucos. Mas aí deixa de ser uma questão de estatística ou de análise de dados, é uma questão de, cara, metodologia científica. Metodologia científica, filosofia e ciência, na verdade, assim, então num campo mais amplo, assim, tal, e não é tão trivial reformar isso, né? Vamos construir método científico do zero, assim, então. Não é exatamente do zero, assim, então. Mas, assim, essencialmente, mudar toda a maneira de fazer ciência, uma linguagem que você usa para escrever as coisas, né?
Mas não sei se é zero também, assim, conversa com um biólogo de sistemas que não está fazendo ali bancada e não está preocupado, porque as pessoas explicitamente colocam um viés quantitativo para estudar biologia. Então, assim, existe, não é, tipo, a gente vai construir isso do nada a partir de agora, assim, tem gente com esse viés. Não sei se eles estão tendo mais sucesso ou menos sucesso, mas já existe. Mas quanto a biologia de sistemas impacta na biologia do dia a dia, assim, não sei, assim, sabe, sei lá, o quanto está virando um campo nicho que tem a sua própria linguagem, aí você tem questão de paradigmas não convencionais, não dialogarem muito entre si, né? E eu não sei, acho que é um risco real, assim, tal, sabe, você começa a descrever o mundo de outro jeito, eventualmente ou não, talvez você tenha que fazer descrever o mundo de outro jeito até você, o seu outro jeito dar certo aqui e tal, e aí você fica o paradigma anterior, né? Mas aí também tem uma coisa que, tipo, assume que você precisa fazer essas simplificações para entender. Essas simplificações não precisam ser feitas na base de se o p-valor passou ou não de um limiar. Você pode fazer ela de vários outros jeitos. Você pode coletar um monte de dados e no final olhar e pensar, esse efeito aqui é consistente, então esse daqui eu vou considerar que existe, e esse daqui apareceu só uma vez com um p-valor muito baixo, mas ele apareceu só uma vez, esse aqui eu vou descartar. Então, assim, você poderia estar usando outros limiares, ainda que você queira usar uma regra mecânica para simplificar a complexidade do fenômeno, não precisa ser essa. Então, ainda daria para manter uma coisa sem a outra, assim, assumindo que essa seja uma limitação insuperável, assim. Mas você está descrevendo um modelo de efeito random, uma meta-análise de random effect, mais ou menos, né? Tipo, sabe? Tem matemática para isso também. E você quer pesar outras coisas, né? Tipo, a sua intuição, ou eu conheço esse outro fenômeno parecido aqui, em que eu acho que isso aqui importa, então, na verdade, o meu modelo mental vai priorizar isso aqui. Quer dizer, tem toda essa parte meio artesanal de interpretar resultados, que é muito no argumento dele, né? Que isso se perde se você resolve fazer uma regra mecânica, assim, é tipo... E que é o ponto do... É um paper bem filosófico, assim, de vez em quando eu tenho que reler ele, porque eu esqueço exatamente qual é o argumento, mas o Gell-Mann tem também aquele paper sobre incrementalismo, assim, de como p-valores não servem. Se você vai filtrar as coisas por p-valor e tentar construir aos poucos um modelo, simplesmente não vai dar certo. Então, que é mais ou menos esse argumento, assim, mesmo que você queira usar uma regra mecânica para simplificar, essa não é uma boa. Dito isso, assim, se você vai fazendo o advogado do diabo aqui e tal, mas se você vai ter que, se você construir um modelo mental que faz sentido, então vai ter que toda essa coisa artesanal, etc e tal, talvez você não queira uma estatística de fato sumarize uma conclusão sobre uma coisa, né? Assim, e aí eu vou, tipo, passa a ser menos, eu gosto dos valores de P, na verdade, assim, limpos, e não ausência de método de significância, de hipótese nula, e do blá 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 e tal, assim, numa visão mais ficheriana, assim, e tal. Uma coisa limpa, isso aqui tem, isso aqui aconteceria tantos por cento das vezes por acaso aqui e tal, e isso aqui é um fato, e aí você usa como você quiser e tal. Assim, se você se despide de mero significância, eu acho que é um valor, assim, na verdade, até bastante limpo, assim, e tal, que você pode olhar e ele tem um sentido mais ou menos objetivo, mais ou menos geral, e descreve, se você pensar no P como estatística descritiva, assim, e tal, eu não acho que ele é tão mal assim, então, sabe, ele é mais assumption free do que base factors, não sei o que, um monte de coisa que você põe por cima dele e tal. Então, assim, acho que talvez ele sobreviva. Se você vai dizer que o modelo, a heurística para dizer que uma coisa existe, não existe, funciona, não funciona, ou é assim ou é assado, vai ser artesanal e vai levar um monte de coisa que você não consegue matematizar. Talvez o valor de preço seja uma coisa que sobrevive enquanto estatística descritiva, mais do que outras alternativas propostas, assim, não sei. Não, pois é, mas aí eu acho que isso é muito perto do que não é controverso sobre P, né? Dificilmente você vai achar alguém falando que o p-valor não é uma boa medida para isso, assim, de só ver discrepância em relação ao modelo, né? E aí a crítica vem de cima de tipo, o modelo que você está avaliando é muito chato e pouco interessante, tipo, a hipótese é de que o efeito é zero. Ou tem a crítica que na verdade essa para mim é melhor, de que o p-valor está misturando duas coisas que você poderia reportar separado, né? Então o p-valor pode ser, enfim, precisão e tamanho de efeito, essencialmente. Então você pode reportar precisão e tamanho de efeito. Então reporta a média e o erro, e tudo bem, se as pessoas vão fazer essa inferência toda na cabeça de, vou calcular um P, porque eu só sei julgar em cima do P, aí já é problema delas. Mas o lance é o que você estava falando antes, que tipo, se você botar um intervalo de confiança, as pessoas vão interpretar como um teste de significância e vão dicotomizar. A mesma coisa se você botar um P, né? E se você entende que o P está só medindo, sei lá, o tamanho da diferença e a precisão, você pode reportar os dois e eles não têm essa carga, essa conotação que o P já tem por causa de ser parte do ritual. Então, reportar o P talvez seja mais perigoso, no sentido de que vai fazer as pessoas, vai induzir elas a dicotomizar mais rapidamente do que se você reportar uma média e um erro, assim. E aí talvez elas façam uma comparação mais crítica de, olha só, o erro é grande, mas a média é bem alta, então isso aqui talvez não seja relevante, porque... então, quer dizer, talvez só parar de reportar o P tem um ganho simplesmente cultural, assim, porque as pessoas olham o P e perdem o julgamento porque elas seguem o ritual, sabe? Então, nesse sentido, também é um motivo para não gostar do P. Vou parar de falar aqui que a gente está vendo uma conversa dessa, né?
Mas, enfim, tá aberto, gente. Inclusive, num paper, por exemplo, onde a gente não consegue encontrar um cálculo de poder, por exemplo, você lê o paper e não consegue encontrar, o cálculo de poder foi esse e tal, por mais que o cálculo de poder frequentemente seja um chute, principalmente nos estágios iniciais da pesquisa, em cenários como esse, é comum ainda a gente ver vários p-valores sendo relatados e sendo relatados se passa ou não passa do ponto de corte 0,05. Se a gente tem esse cenário onde a gente não sabe, teoricamente, qual foi o poder e, hipoteticamente, qual é o efeito, a gente, como o Olavo, não bem nas palavras dele, mas meio que eu também tendo a pensar que seria mais interessante a gente pensar de uma forma mais ficheriana, verificar de forma contínua. Isso também tiraria um problema se isso fosse mais difundido, né? Isso também tiraria um problema de múltiplas comparações ao mesmo tempo, né? Porque você não tem um cutoff, eu acredito. Você só faz vários, enfim, você só vê a compatibilidade dos resultados contra aquela a hipótese nula. Mas é claro que isso não substitui, tipo, qual foi o tamanho do teu efeito e qual foi a magnitude, qual foi a precisão. Mas num cenário desse, seria mais interessante talvez interpretar de uma forma mais ficheriana do que no sentido de Nyman e de Pearson, né? Acredito eu. Não sei, é uma pergunta. Não, no meu entendimento de como Fisher e Neyman Pearson diferem, eu gosto mais do p-valor usado como Fisher sugeria. Mas, enfim, aquilo que eu falei, tem toda a coisa de interpretar o que pessoas quiseram dizer na década de 20, 30. Mas sim, eu acho que o p-valor, e onde o p-valor é consenso, isso que a gente estava falando antes, tipo, você tem um modelo e você quer saber a discrepância do modelo, quão surpreendente é aquele resultado sobre um determinado modelo, uma hipótese estatística, é Fisher, né? É o P para aquela, enfim, é o P sem uma hipótese alternativa, né? Então, eu eu não acho, pois é, eu não me importo tanto de ver o P relatado, mas é mais porque eu tô confiando na minha capacidade de interpretar aquilo direito. Mas, por outro lado, sei lá, se a pessoa não tinha, né, se você assumir que a pessoa seguiu o ritual, que ela não teve as preocupações todas de controle, design, não sei o quê, aquele P é meio que não interpretável, né? Então, no final, pois é, você fica numa situação complicada se as pessoas continuam reportando P sem muita crítica, assim. Mas aí qualquer coisa não é interpretável, né? Se o cara fez várias análises e reportou só uma, assim, você pode reportar da maneira que for e tal, que, enfim. Eu vejo com muita dificuldade, por exemplo, na minha área, eu ando lendo uns artigos assim com um colega meu e relendo, né? Porque eu parei relendo algumas coisas depois de eu ter passado por essa educação estatística mais formal. E é sempre assim. É sempre assim. Não tem o tamanho de efeito, não tem um intervalo de confiança e tem só os valores de P ali. E aí assim, tipo, o que a gente faz num cenário como esse? Eu venho pensando profundamente sobre isso. Assim, o que eu faço num cenário como esse? Um artigo só não dá para a gente, porque está mais ligado com a prática clínica, mas são estudos piores, no geral, do que os estudos da medicina. Então, assim, o que a gente faz? Como é que a gente procede daqui para frente? Eu não tem cálculo de poder, não tem tamanho de efeito, não tem intervalo de confiança, é só às vezes tem, tá? Às vezes tem, mas frequentemente não tem. E é só vários desfechos e P menor que 0,05 e é isso. E aí eu fico pensando, cara, eu tenho que proceder de alguma forma porque vai continuar sendo dessa forma. Entende? Não, se só reporta P menor que 0,05 em uma lista de desfechos, eu não vejo, assim, acho que aí não tem, é quase inutilizável, né? Você não consegue nem juntar isso com outros dados ou tentar sintetizar. É tipo, Acho que dá para ver um pouco. Eu procuro às vezes ver tipo o quão plausível é aquilo ali no contexto, sabe? Tipo se é geralmente tem vários desfechos, né? Enfim, um estudo tem o desfecho primário e vários outros desfechos. E aí os caras eles fazem essas cagadas todas
mas algumas coisas ali que dão um P menor do que 0,05, elas são mais ou menos biologicamente plausíveis e tal. Não é um resultado muito implausível, mesmo ele não tendo colocado lá o efeito, tamanho de efeito e tudo mais. Mas aí, Como proceder diante desse problema tão grande, né? É porque, assim, esquecendo todos os problemas que podem ter no artigo, se você pega o P 0,05 e você acredita que o P realmente é aquele ali abaixo do limiar, ainda assim você tem a coisa, eu estava comentando antes, da ambiguidade. Assim, isso daí é um efeito muito pequeno e muito bem estimado, e que você talvez queira descartar porque, não, isso daqui é irrelevante clinicamente, ou o que quer que seja a consequência, versus isso é um efeito potencialmente muito grande, só que muito mal estimado. Né? Tem essas duas opções que podem dar um P muito baixo. E sei lá, saber isso parece que importa se você quer pensar sobre o resultado e tirar qualquer conclusão disso. Então, o P puro me parece. Não sei bem o que você faz com isso. Tem a outra questão, assim, acho que assim, independente da estatística que foi usada, se você tem selective reporting, não adianta, sabe, sei lá, você tem... Se você souber o número de desfechos que foi testado, não sei o que e tal, etc., você ainda pode dizer, pô, tá de 4.000 aqui, um P de 0,05, não quer dizer grande coisa. Mas em não sabendo quando a coisa foi testada ou quantos experimentos não foram publicados, não sei o que, etc., essencialmente, assim, qualquer estatística é bobagem, né? Porque você não está realmente lidando com uma amostra que é representativa da realidade, né? Então, assim, tem que, assim, independente desse, tem questões que são de full reporting de dados, assim, e tal, que eu acho que talvez precisam dessa coisa toda, né? Tipo, assim, sabe, você tem acesso a todos os dados, você pode brincar de estatística. Então, mas antes disso, se você não confia que isso está acontecendo, assim, e tal, é difícil de fazer qualquer julgamento matemático em cima das coisas, porque você não sabe. Enfim. Gente, alguém disse que é melhor fingir que os estudos sequer existem. Eu acho que existe esse ponto aí e tal. Agora, qual é o ponto em que você começa a fingir que não existe, assim, é uma questão bem complexa, né? Não é muito simples. Acho que tem estudos que é melhor ignorar, mas qual é o ponto de corte? A gente precisa de uma regra mecânica para decidir quando ignorar um estudo. Tá? Não, mas é bem complexo mesmo, assim, então, acho que, e aí é uma pergunta real urgente, assim, então, se você pensar, assim, nesses estudos, enfim, se você pegar a evidência que você tem feito de Covid, não sei o que e tal, sabe, sei lá, existe, ele tá lá, muitos estudos são muito ruins, às vezes você não consegue entender o abstract, não sei o que, então, assim, qual é o risco que você usa para dizer, não, vou ignorar completamente, porque eu acho que é fraco, é complicado também, né, porque e aí é seus preconceitos em tudo, assim, pô, sabe, o estudo vem do Egito, eu não entendo o abstract, será que isso é um bom motivo, assim, e tal, não tem muita matemática para isso, assim. Esse em particular parece que era fraude, né? Mas tem um de Irã lá que continua lá e tal, e também tem 70% de defeito. Tem gente que desconfia e tal, etc. Mas assim, sabe, pô, vamos ignorar completamente, assim, também parece uma coisa. Vamos dar bola só porque sai no New England, e aí vai. Isso tá merecendo a indústria também, né? Porque é impossível você ser um investigador independente que entre. Mas acho que no caso o exemplo que o Gabriel deu da pessoa só não reportar as informações que você precisa para usar o estudo para outra coisa, análise secundária e tal, acho que isso é um motivo pragmático razoável, né? De tipo, só não tem informação ali, você pode até contatar autor e tal, se eles te mandarem, você usa. Mas no sentido de que os dados vêm completos, é meio. Mas quando você entra nesses julgamentos mais de qualidade, aí fica. João, se você tiver acesso aos dados full, assim, você pode fazer, sei lá, acho que nesses últimos aí e tal, teve, pô, alguém foi olhar os dados nesse exemplo particular do Elgazer e tal, lá, não sei o que e tal. Alguém foi olhar, alguém conseguiu os dados chutando uma senha em algum lugar, não sei o que e tal, etc e tal, e aí, sei lá, rodou esses algoritmos de detector de fraude e, enfim, parecia que um copy-paste, não sei o que e tal. E parecia bem fraudado, assim, e tal. Mas, João, talvez isso aqui seja o caso de um monte de coisa que você não desconfiou porque o inglês estava melhor também, né? Ou que não tinha dados, sei lá. E aí você tem um problema que é mais fundo, porque sua estatística aqui, de fato, assim, a gente pode confiar nas coisas. E acho que a gente resolve isso muito mal também, né? Aí eu começo a pensar se a qualidade da senha e qualidade de práticas de segurança digital correlacionam com mais estatística e estudos fraudados e tal. Né? É possível que sempre seja fácil de você acessar essas coisas e E, não, assim, fraudes mal feitas não fácil de detectar, né? Fraudes bem feitas talvez sejam menos, né? Se você realmente for bom nisso aí e tal, você consegue. O Jorge foi uma pergunta que é boa, na verdade. O Kleber e o Gabriel, você quer pegar aí? Pergunta do Jorge, Kleber. Vou ler aqui já que eu estou mediando para ele. Meio fora do tema, mas em metaciência, qual é considerada a melhor forma para determinar o poder médio dos estudos de uma área do conhecimento? não sei se tem melhor forma, né? Mas tem, sei lá, em geral as pessoas fazem
Porque para calcular o poder, você tem que saber alguma coisa sobre o efeito real, né? E aí, a informação que você tem sobre o efeito real, em geral, vem do estudo cujo poder você quer analisar. Então, é sempre complicado. A menos que você conheça muito o campo, você queira fazer tipo, uma meta-análise para um efeito em particular, para ter uma boa estimativa, para ir relacionar isso com o poder do estudo, é complicado. E aí, esses levantamentos grandes acabam ou assumindo um poder padrão, assim, tipo, que você sempre pode fazer vários e depois tirar uma conclusão dos vários resultados, né? Mas ou você assume um poder médio convencional, ou você parte do próprio efeito publicado, né? Isso foi uma discussão que a gente teve lá no início da iniciativa, né? Como que a gente... Ah, tá, você está assumindo que existe uma literatura, né? Uhum. Então assim, claro, se você tem um efeito específico, a regra normalmente que eu faço uma meta-análise, pega a sua melhor distribuição de efeito, com base em 20, 30 estudos assim e tal, e aí vou mudar cada um deles aqui, qual o efeito que ele tinha originalmente, né? Que é um pouquinho o approach do Power Failure, aquele que eu mandei em algum momento e tal. Dito isso, assim, você está a mercê dos efeitos. Assim, pode ser que para alguns efeitos poderem muito pequeno, porque o efeito é quase zero, né? Então, você entende? E tem essa crítica a esse artigo meu, tem alguns efeitos que são praticamente zero, e é claro que o produto é sempre baixo para ter um efeito zero, porque não existe. Então, assim, você depende de ter efeitos por uma área inteira é mais difícil, né? Porque você está lidando com uma distribuição de efeitos que vão ser de vários tamanhos, assim, então. A gente tentou fazer isso aí num estudo de free conditions, que tentar pegar o efeito médio da área. O efeito médio da área também na verdade, está alterado, tá influenciado pelo poder médio da área, né? Se o poder é ruim, todos os efeitos são, sabe, você vai inflar os efeitos. Então, assim, tem uma circularidade também, assim, então. Não é muito simples, assim, mas assim, essencialmente você está sempre dependendo da própria literatura que você está julgando para julgar o que é o tamanho de efeito, e aí tem um viés, porque, sei lá, se o poder por baixo, etc, e tal, o que a gente fez, nesse Fear Condition a gente pegou, sei lá, vamos pegar só os estudos que têm um poder muito bom aqui e tal, ou sei lá, os que têm um poder muito bom para detectar o efeito X, vamos cortar todos os outros aqui, em cima desses estudos com poder melhor, nessa primeira análise, a gente tenta calcular o tamanho de efeito típico deles aqui, tá, porque eles também os inflados, para depois calcular o poder de novo ali, alguma coisa assim. Mas assim, é meio sujo, né? Não é bonito. Ele fez uma pergunta mais difícil aqui. Mas eu não sei se até já respondeu, mas quando há várias meta-análises sobre a mesma pergunta? Complicou, né? A escolha que você acha aqui mais metodologicamente sólida, né? Não sei, sei lá. Não sei se eu tenho uma ideia, mas... Ou, não, assim, elas podem ser diferentes por qualidade, elas podem ser diferentes também por tipo de estudo que você pega, né? Por exemplo, pode ser mais amplos ou mais restritos, assim, o que é melhor, acho que é uma decisão que extrapola, mas de escolher uma, então. Que te faz duvidar um pouco desses levantamentos gerais, né? Porque, tipo, fazer essas decisões bem exige algum conhecimento do campo, assim, para você julgar a qualidade de meta-análise, saber, isso daqui vale a pena incluir, eu acredito que a melhor estimativa é essa, e coisas assim. Esse RCT aqui muito bom é melhor do que usar essa meta-análise aqui de estudos mal feitos ou coisas do tipo. Mas assim, você pode tentar fazer cálculos de poder agnósticos para, assim, em vez de falar em poder de sensibilidade, né? Então, assim, isso aqui é o tamanho de efeito médio que o campo consegue detectar, com um poder de 80%, sabe? Então, assim, com alfa de 5, você pode inverter o cálculo ali, tá, assim, com alfa de 5%, um poder de 80%, se for o que você quer, e com uma variação que a gente consegue pegar aqui e tal. Isso aqui é o tamanho médio que os estudos têm mais ou menos, enfim, poder razoável para detectar esse tamanho de efeito. E aí você não precisa entrar na média em qual é o tamanho do efeito real da área. Tá? Esses caras, sabe, na média, esses caras aqui conseguem ter poder razoável para detectar um ponto de 0,7. E se isso é bom ou não, a gente diz. Aí deixa para quem entende da área. Então, né? Acho que, bom, viés faz parte, né? Mesmo se você acha que não introduziu nenhum, acho que você introduziu. Só foi o viés que você não se deu conta, assim. Porque assim, se você pensar que os a priori são importantes, meta-ciência, estuda ciência e a circularidade está no próprio meta, né? Tipo assim, você vai construir hipóteses com base no que você lê, e você vai fazer julgamentos e desenhar métodos com base no que você lê. E se você está estudando o que você lê, não tem muito como sair do círculo. Né? E sei lá, em estatística tem o trade-off, né? Às vezes você introduz viés propositalmente para perder um pouco de variância, né? Então, sei lá, viés não é... Às vezes você força ali a sua estimativa e fala, não, eu posso incluir essas meta-análises todas, que tem muito ruído, ou eu vou pegar essa daqui porque eu considero melhor e tal. E aí você vai ter uma estimativa mais precisa, assim.
Que é o equivalente de um laço, de uma coisa que usa dimensões, ou sei lá. Usar um modelo simples ou um modelo complicado. De novo, a priori também é um viés, assim, eu acho que você não deveria perder a sua intuição a priori das coisas, assim, então, enfim. Mais perguntas, gente? Talvez esteja de bom tamanho, então, se você vir. Geralmente na hora que eu trabalho e tal, já tem 11 pessoas só. Então talvez a gente esteja ficando repetitivo aqui e tal. Mas a gente poderia conversar com mais tempo, mas acho que também eu falei bastante. Kleber, últimas palavras, né? Não sei, pensem o que vocês podem fazer para não usar p-valores. Não acho. Mas assim, cara, mas aí você entra. Aí você entra numa coisa, você não pode ser completamente diferente, sabe? Tem uma questão. Agora eu vou ter que ter outras últimas palavras. Ser compreensível para o campo, assim. Então, acho que vale. Não, mas vale para coisa de educação, você falou no início, né? Tipo assim, sabe, como é que a gente deveria ensinar uma coisa completamente diferente. Mas aí, pouco mais para vão ler artigos, né? Então, assim, é muito difícil você partir de uma coisa que não é usada no campo e passa completamente diferente, porque você perde mensurabilidade, né? Você perde capacidade interpretativa. Não, mas eu não falei não use p-valores, eu não falei nunca ensine p-valores. Eu falei pense sobre como você poderia usar menos. Ok, pode ter estruturado. Valeu. Não posso falar nada porque eu vou. Kleber faz de novo. Mas senão a gente pode encerrar aqui, gente. Se ninguém mais tem comentários. Acho que foi um bom round de discussão aí, então. Podemos seguir mais adiante. Qual é o nosso próximo artigo mesmo? Enfim, a gente volta em outubro com. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, tá? Eu acho que é o Many Analysts, talvez? Ou tem mais algum paper estatístico antes desse? Eu não me lembro, alguém sabe? Acho que era esse, porque esse foi o outro que a Clarissa me deu de opção para apresentar. Então, imagino que ele esteja perto. Tá. Então acho que eu. Só confirmando aqui. A gente volta na primeira semana de outubro com isso aí, Silber's et al. O Many Analysts One Dataset, que é, enfim, uma tentativa de analisar o mesmo dataset com muitos analistas diferentes aí, tal, também entra no campo de flexibilidade estatística, etc. Então, um paper interessante. Não é esse, desculpa. Esse aqui que está no chat. Então, voltamos. Tem que ver no calendário qual é o dia. Mas, enfim, na primeira quarta-feira de outubro. Ao que tudo indica aqui, acho que. Peraí. 6 de outubro. Dia 6. Isso. Beleza. Então tá, gente. Vamos encerrar a transmissão aqui. Vamos parar de gravar.